A paz do Senhor Jesus a todos, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Reflexões Bíblicas. Eu sou Misael Martins, nós estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós falaremos sobre os Cânticos dos Degraus, uma mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu gostaria que, se você pudesse, abrisse comigo sua Bíblia, Salmo de número 126, onde nós faremos a leitura inicial neste estudo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Antes de iniciar o estudo, já gostaria de pedir a você que deixasse o seu like, você que ainda não é inscrito, que se inscreva e compartilhe com outras pessoas esse canal, essas mensagens que tenho certeza têm servido de edificação para a sua vida e que você compartilhe para que outras vidas sejam também alcançadas pela palavra. Os Cânticos dos Degraus faz parte, na verdade, de todo o livro de Salmos, né, que contém 150 números. E os Cânticos dos Degraus é um saltério, é uma coletânea dentro dos Salmos. É uma porção dos Salmos que englobam do Salmo 120 ao 134. E o que é que são os Cânticos dos Degraus? Ainda que não haja um consenso sobre realmente qual seja o significado, a grande maioria dos estudiosos afirmam que os Cânticos dos Degraus fazem parte de uma coletânea de canções que eram entoadas durante a peregrinação dos judeus para Jerusalém por ocasião das festas anuais. Ou seja, os judeus que não moravam em Jerusalém, que estavam espalhados por Israel e até mesmo fora do território de Israel, segundo a lei, deveriam comparecer a Jerusalém no templo pelo menos 3 vezes no ano, nas 3 principais festas anuais, que são Festa da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E durante a peregrinação, a caminhada, a trajetória que os judeus percorriam para chegar até Jerusalém, eles andavam, eles peregrinavam, eles caminhavam, entoando a Deus com esses salmos. E um fato curioso é que a expressão Cântico dos Degraus se refere ao fato de Jerusalém estar situada no alto de um monte. Portanto, todas as caminhadas que eram feitas em direção a Jerusalém, de qualquer ponto que se partisse, era uma subida. Então, por isso esse nome, essa expressão Cântico dos Degraus, porque nós estamos falando de um caminho de subida. E mesmo depois do estabelecimento dos judeus na terra de Canaã, do assentamento das tribos, da divisão, da repartição das terras, os judeus ainda praticavam a peregrinação. E não sei se você sabe, mas o nome hebreu, a expressão hebreu, significa aquele que corta a terra, ou seja, aquele que peregrina, aquele que caminha, aquele que anda de uma parte a outra da terra. Portanto, era uma caminhada muitas vezes longa, uma caminhada exaustiva, uma caminhada perigosa, mas durante essa caminhada eram entoados louvores a Deus. Como eram feitas basicamente essas viagens de peregrinação rumo a Jerusalém por ocasião das festas anuais? Pensa em um povo, pensa em um grupo de pessoas, pensa em um grupo de judeus que não podem ir todo dia a Jerusalém adorar, não podem ir todos os domingos, não podem comparecer nas festas mensais, não podem comparecer diariamente para oferecer holocaustos, mas têm a oportunidade de apenas 3 vezes ao ano comparecer aos cultos de adoração.
Nós estamos falando desse povo, de pessoas que têm restrições quanto à presença, quanto ao comparecimento aos cultos de Jerusalém. Não podem estar todos os dias, não podem estar sempre, não têm o privilégio de acompanhar a rotina de adoração do templo e só pode ir nas festas principais. Raramente essas viagens eram feitas isoladas, sozinhas. Geralmente eram grandes caravanas que se reuniam e que iam, além de em grandes quantidades de pessoas, em grande quantidade de riqueza e animais, porque iam para oferecer sacrifícios, para oferecer oferta de manjares. Então eles não iam a Jerusalém de mãos vazias. Eram caravanas que tinham suprimentos, eram caravanas que tinham muitos animais e muitas pessoas. Um exemplo que nós podemos citar está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, quando Jesus vai com seus pais a Jerusalém, quando ele completou 12 anos de idade. E quando Maria e José estão voltando de Jerusalém e eles não perceberam que perderam Jesus no templo, antes mesmo da festa ter acabado, eles procuravam Jesus entre os parentes e os conhecidos, ou seja, não viajaram apenas José, Maria e Jesus. Havia uma caravana de Nazaré que havia se reunido, uns apoiando os outros, uns protegendo os outros, viajando juntos rumo a Jerusalém. E no período da ida, na trajetória de ida, de subida a Jerusalém, eram cantados esses cânticos dos degraus. Esses salmos, não somente os salmos 120 a 134, na Bíblia a gente encontra alguns dos cânticos dos degraus, não todos, mas aqui estão aqueles que nós conseguimos o registro, conseguimos reunir no cânon sagrado, e nós vamos hoje focar no Salmo 120 ao 126, o que vai totalizar aí 7 salmos, 7 cânticos dos degraus que a gente vai falar hoje. Portanto, uma primeira lição é que o culto dos judeus, a adoração dos judeus não começava no templo, não começava quando eles chegavam. Na verdade, começava antes de sair de casa com a preparação do sacrifício e continuava no caminho. A caminhada também era de adoração. Eles já chegavam em Jerusalém, entre aspas, cheios, não é? Então chegavam apenas para consumar o culto, porque o culto já vinha acontecendo no caminho, né? E eu escolhi falar dos cânticos dos degraus aqui hoje no nosso canal, porque quando nós estudamos essa porção das Sagradas Escrituras, nós conseguimos compreender uma representação da própria caminhada cristã. Nós sabemos, nós temos convicção de que somos peregrinos nesta terra. Então, nós não somos daqui, estamos de passagem, estamos em uma viagem, tal qual os peregrinos judeus faziam. O destino dessa viagem leva o mesmo nome, claro que com uma representação espiritual muito mais elevada. Nós estamos caminhando para a Jerusalém celestial. E em terceiro lugar, o caminho que nós estamos trilhando é uma subida, porque a nossa Jerusalém vem do alto. Então, todas as semelhanças que poderíamos encontrar entre os cânticos dos degraus, entre o ato de peregrinar até Jerusalém terrena que os judeus faziam e o ato de nós hoje estarmos numa caminhada, numa trajetória até chegarmos a Sião, até chegarmos a Jerusalém. E é uma caminhada, como a gente sabe, caminho não é lugar de estadia. Caminho não é destino, caminho é passageiro, caminho é transitório. Ainda que no caminho tenham perigos, ainda que no caminho tenham espinhos, caminho é transitório. Nós temos um destino e esse destino está claro, está perceptível. Nós podemos vislumbrar a nossa cidade de Jerusalém celestial. Nós não vamos morrer no caminho. Há um destino, há uma pátria que nos espera. No livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 16, o escritor diz: mas agora desejam uma cidade melhor, isto é, a celestial. Porque Deus não se envergonhará deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes
preparou uma cidade. Aqui numa menção sobre os heróis da fé e também em representação, em uma mensagem direta a toda a igreja. Nós não estamos olhando para as coisas terrenas, nós não estamos nos vislumbrando com a Jerusalém terrena tão somente, o nosso foco está na Jerusalém celestial, nós estamos numa caminhada que culmina na subida do arrebatamento da igreja para encontrarmos com o noivo. E se tem alguém que concorda comigo e que crê assim, glorifique o nome do Senhor aí onde você está. Esse mesmo texto aos Hebreus diz, como eu já mencionei, que nós somos peregrinos estrangeiros na terra. Só que nós às vezes nos deparamos com crentes, com servos de Deus que não se portam como peregrinos, mas se portam como turistas. E quem é o turista? O turista é aquela pessoa que realmente está em viagem, também viaja, também tem uma trajetória, também tem uma caminhada. Mas o turista é aquele que quer aproveitar da viagem. É aquele que quer passear pelos lugares onde ele pode, quer ser reconhecido, quer fazer amizade, quer comer nos melhores lugares, quer visitar os lugares mais bonitos, mais afamados, quer ter reconhecimento e ainda quer carregar uma lembrancinha do lugar de onde vai. Turista é aquela pessoa que quer usufruir de tudo aquilo que pode, extrair de tudo aquilo que pode do lugar onde está. Não pertence ao lugar onde está, mas se comporta como se fosse daquele lugar. Quer vestir a caráter, quer comer comidas típicas, quer falar o idioma, tenta imitar o sotaque. O turista é aquele que não é do lugar, mas se porta como se fosse, se mistura com quem é, faz o que todo mundo faz, entra onde os nativos entram, comem o que se come no lugar, veste o que se veste. Turista é aquele que imerge na cultura do lugar onde está, mesmo sabendo que ele é um estrangeiro. Estamos em uma geração onde nunca antes se produziram tantos crentes turistas. Gente que anda como o mundo anda, se veste como o mundo veste, come o que o mundo dá, vive os prazeres do mundo, assiste o que o mundo exibe, se vislumbra com as cores deste mundo e ainda diz: não, fiz-me de fraco para ganhar os fracos. Mentira, você é fraco, mas crente peregrino não. Crente peregrino não tem onde descansar. Crente peregrino não tem aquilo que escolher. Eu vou comer aonde eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser. Não, peregrino, diz a Bíblia, é também forasteiro. Peregrino não tem reconhecimento por onde passa. Peregrino não tem autonomia por onde passa. Peregrino come o que ganha, veste o que ganha, dorme onde dá. Crente peregrino reconhece que não é daqui e que não se pode misturar com quem é daqui. Crente peregrino entende que quem milita não se embaraça com as coisas dessa vida. E quem é peregrino conhece o ensino de Jesus em Lucas 12, 22, que diz: não estais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem com o corpo sobre o que vestireis. Olhem para as aves dos céus. Crente peregrino não anda preocupado. Crente peregrino não anda ansioso com o que vai acontecer e nem se preocupa se vai satisfazer os outros, nem se preocupa se vai agradar aos outros. Crente peregrino é humilde, é simples, aceita ficar até mesmo nos piores lugares, aceita levar a desvantagem, porque eu não sou deste mundo e quem perde aqui ganha lá. Então eu prefiro ser peregrino. Se não der para viajar para Paris, eu não viajo. Se eu não tiver condição de ir a Jerusalém, eu não vou.
favor. Se eu não puder ter roupa de marca, eu não tenho. Se eu não puder andar de avião, não tem problema. Mas o meu lugar na cidade celestial está garantido. A minha trajetória não será desviada. A minha rota não será desviada. O meu GPS está atualizado. Eu sei para onde eu vou e não vou desviar a minha rota nem para a direita, nem para a esquerda. Crente peregrino ou crente turista? Quem você é? Diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quem não compactua com este mundo. Só pode viver a plenitude da vontade de Deus e das promessas de Deus quem se separa deste mundo, ou seja, crentes peregrinos. Você não está aqui nessa terra fazendo um passeio. Você não está aqui nessa terra para ser amado pelas pessoas. Você não está aqui nessa terra para ser famosinho. Você não veio aqui nessa terra para poder agradar. Não, nós estamos aqui para pregar a mensagem do reino e seremos perseguidos sim, seremos caluniados sim, seremos julgados sim. Esse negócio do evangelho de pacificação é coisa de crente turista, é coisa de quem não quer enfrentar um embate, é coisa de quem quer viver junto, compactuado com o que o mundo faz. Quem não quer combater ideologias mundanas é porque compactua, é porque conforma e tolera. Mas crente peregrino, se tiver, dá a cara a tapa. Crente peregrino, se tiver de fugir, vai fugir. Crente peregrino, se tiver de morrer, vai morrer, mas não vai negar a sua fé. Terminada essa parte introdutória, nós vamos agora, peço a você que dê uma retornada, nós vamos começar agora fazendo uma exposição. Como eu disse, nós hoje abordaremos do Salmo 120 ao 126. Então, abra comigo sua Bíblia, Salmo de número 120. Salmo de número 120. Como é que começa? Como é que está escrito? A primeira frase, a primeira expressão do Salmo 120 é: na minha angústia. A caminhada de um peregrino que ruma a Jerusalém já começa laudeada, cercada e recheada de angústia. Já começa falando de dor, já começa falando de sofrimento, já começa falando de perda, já começa falando de aflição. Nós estamos vivendo um tempo em que crentes não podem ter angústias. Estamos vivendo um tempo em que sofrimento é sinônimo de pecado. E mais ainda, estamos vivendo em um tempo que o aparentar ser vale mais do que o realmente ser. Você exibir um sorriso na internet é muito mais importante do que as pessoas saberem a depressão que tu passa dentro do teu quarto. Estamos vivendo uma sociedade que não tirou as máscaras que falseiam, que tapeiam, que enganam a realidade do que está por detrás delas. O famoso faz de conta que está bem. Faz de conta que é crente, faz de conta que ora, faz de conta que está inabalável, faz de conta que é feliz. Mas a primeira frase do Salmo 120, o primeiro salmo entoado, o primeiro salmo, quando se põe o pé fora de casa para viajar na jornada rumo a Jerusalém, eu vou dizer, na minha angústia. Esse salmo é um choque de realidade. Imagina uma viagem longa, que durariam vários dias, cercada de perigos, salteadores e ladrões, uma estrada desértica, com falta de água, com falta de chuvas, cheia de espinhos, de pedregais, de altas montanhas para atravessar. O peregrino já antevê o que vai acontecer, o peregrino já imagina o que lhe espera na jornada e ele diz, na minha angústia. Jesus não enganou ninguém quando diz em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições,
Antes mesmo de iniciar o ministério apostólico, Jesus já havia dito: vocês vão ter. Vos entregarão às sinagogas para serem presos. Odiarão vocês. Quererão prender vocês. Jesus não enganou ninguém. No mundo tereis aflições. Mas olha o que o salmista diz. Na minha angústia, em meio ao meu sofrimento, no meio da minha adversidade, murmurei, questionei, entreguei a credencial, não quero mais. Não fico mais no círculo de oração, vou sair do coral, não fico mais como obreiro na porta, vou entregar a chave da congregação. Na minha angústia, eu não volto mais nos cultos na igreja, vou ficar quietinho no Cristo em Casa online. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Angústia não é sinal de pare. Deus está se utilizando da angústia na nossa vida, o sofrimento na nossa vida, para nos empurrar para o altar. Você percebe que quando está tudo bem, você ignora. Você percebe que quando está tudo bem, você não ouve, você não percebe, você quase não pega na Bíblia. A angústia não é para te fazer parar, para te fazer estacionar. A angústia é o empurrão que Deus te dá para você cair aos pés do altar. Na minha angústia, clamei ao Senhor. E Ele me ouviu. Ele te ouve, Ele te vê. Quando na angústia você clama, quando você derrama suas lágrimas no altar, Ele te ouve e Ele te ouviu. Aqui o salmista está dizendo: eu tenho experiência de oração. Eu estou sofrendo agora, eu estou nessa caminhada difícil, nessa caminhada perigosa, eu não sei como e quando vou terminar essa jornada, eu não sei o que me espera, o que me aguarda no dia de amanhã, eu não sei o que pode me acontecer no caminho, eu não sei quais são as adversidades que eu vou encontrar, mas eu sei, eu tenho experiência. Na minha angústia eu clamei e Deus já me ouviu. Eu já tenho experiência de quando eu chorar, eu senti os braços do Espírito Santo me acolhendo. Eu tenho experiência de quantas vezes eu abri a palavra buscando uma resposta e a palavra foi exatamente aquilo que eu clamei. Eu vou enfrentar essa jornada, mas eu sei que o Deus que foi comigo até aqui, o Deus que me permitiu nascer, o Deus que encontrou comigo, que me salvou, que me redimiu e que me fez chegar até aqui, não vai me deixar morrer nesse caminho, não vai me deixar morrer nesse deserto. O meu destino é Canaã. Na minha angústia eu clamei e o Senhor me ouviu. Qual é a queixa do salmista aqui no Salmo 120? O salmista, ele começa dizendo: olha, que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? O salmista está dizendo: eu estou sofrendo calúnias, eu estou sofrendo enganações, eu estou sendo perseguido, estão levantando mentiras contra mim. Esse salmo é uma queixa do salmista. Quantos inimigos estão me cercando? A minha alma habita em lugar onde as pessoas não querem paz, só querem guerra. Eu quero conversar, mas elevam um tom de voz contra mim. Eu quero pacificar, mas me batem. Eu quero ajudar, mas me ignoram. Eu falo por favor, batem a porta na minha cara. As pessoas não querem paz. A estrada é perigosa. E nessa estrada nós estamos sujeitos a todos os tipos de ataques, principalmente contra a nossa fé. Não existe mais ataque velado, não existe mais ataque subliminar. A igreja de Deus está sendo claramente perseguida e atacada. Pense em quantas ideologias,
malignas, nascidas no inferno, que estão calando a boca de muitos líderes, estão barrando, estão forçando a porta da igreja para que entre o mundanismo na igreja. Quantas práticas nocivas que estão infiltrando na igreja. Quantos ataques à nossa fé, quantos ataques à nossa convicção, aquilo que a gente crê é aquilo que sempre se creu. Coisas tão elementares como dizer que Deus criou macho e fêmea. Nunca as bases da igreja mais solidificadas e mais elementares foram tão abaladas como nós estamos vendo nos dias de hoje. O mundo jaz no maligno. Não adianta esperar caminho de rosas, não. Não adianta esperar, o nosso pastor costuma dizer na pregação, beijinho no rosto, caixa de bombom e buquê de rosas, não. No mundo tereis aflições, e o que o salmista está dizendo é, meu Deus do céu, que choque de realidade. Eu pensava que seria diferente, porque muitas vezes o salmista ele pode até estar falando de pessoas estranhas, de pessoas que vêm de fora, mas será que no meio da caravana, no meio das pessoas que caminham com a gente, que estão do nosso lado, e a gente pensa que pode contar, a gente pensa que pode expor a vida, a gente pensa que pode pedir conselho, mas a gente se frustra, a gente olha e a gente se decepciona, porque tanta gente que a gente jurava que estava firme, que estava de pé, pá, caiu. Quanta gente a gente olhava e achava, é de oração, caiu. Quanta gente a gente olhava, ah, meu Deus do céu, esse aí é ungido no louvor, caiu. Quantas pessoas a gente percebia, é usado na revelação, caiu. A gente olha para um lado, olha para o outro e fala, meu Deus do céu, em quem eu vou confiar agora? Meu Deus, eu confiei no fulano, eu ajudei ciclano e foi embora, minha ajuda não valeu de nada. A minha confiança, eu depositei e não resolveu de nada, não fui correspondido. Quantas vezes no meio das nossas caravanas, pessoas que andam com a gente, pessoas que estão do nosso lado, o que é que o salmista vai dizer, se eu não me engano, no Salmo 52, se eu estiver enganado me perdoem, o salmista diz, olha, não era um inimigo que me ofendia, não era um inimigo que me perseguiu, era alguém que ia comigo à casa de Deus. E aqui Davi está se referindo a Aitofel, que era avô de Batseba, que ficou ressentido por causa do adultério de Davi com sua neta, não soube perdoar e se aliou na rebelião de Salomão. Aitofel era um dos melhores amigos, e a Bíblia vai dizer que o conselho de Aitofel era como os oráculos de Deus. Então Davi sabia que qualquer coisa que Aitofel falasse para Absalão era batata, ia cumprir. Aí o que Aitofel clama a Deus? Senhor, confunde o conselho dele. E Davi vai dizer, não era um inimigo, não era um estranho, era alguém que ia comigo na casa de Deus. O que é que Jesus disse a Pedro? Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes tu me negarás. Jesus, em meio à ceia, disse, aquele que mete a mão no prato comigo me trairá. Muitas vezes não é quem está de fora, é quem está do nosso lado, é quem está caminhando com a gente, é quem divide o pão com a gente, é quem um dia dormiu com a gente no colchão no chão, é quem um dia dividiu o ovo com a gente, que hoje trai e apunhala a gente pelas costas, é quem já subiu no monte com a gente, é quem já fez jejum com a gente, é quem já evangelizou com a gente, é quem visitava presídio com a gente, e hoje levanta a calúnia contra a gente, apunhalando-nos pelas costas, e a gente olha e fala, meu Deus, como? Por quê? É disso que o salmista está se queixando. Aí ele começa, como? O que fazer? Diante de tudo isso, o salmista entra no Salmo 121. Com essas interrogações na cabeça, com essas adversidades em mente, com o medo, a insegurança, a flor da pele, você não sabe em quem confiar, você não sabe se pode dar um passo, se vai cair num abismo, você não sabe se está pisando no falso, você não sabe onde você está colocando as mãos, o que é que eu posso fazer agora, porque às vezes chega um tempo que a gente se decepciona tanto que a gente fala, meu Deus, e agora?
Vou ou não vou, faço ou não faço, prego ou não prego, canto ou não canto, exerço ou não exerço, discipulo ou não discipulo, Deus está dizendo, ainda vale a pena investir, caminha mais um pouco. Deus está nos convidando a sair da mesmice que o salmista do Salmo 120 está de, eu não aguento mais, é muita prova, é muita luta, essa quarentena, ficar sem culto, Deus está te convidando a dar um passo e a subir um degrau. Vem para o Salmo 121, eleva, narabalacena, eleva, sai um pouco do plano horizontal, sai um pouco do plano terreno, eleva, aumenta o nível, eleva os meus olhos, eleva, para de andar cabisbaixo, levanta a cabeça, eleva os teus olhos. Aí o salmista começa a dizer, Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Essa pergunta faz referência a tudo que ele já disse no 120, de perigos, de adversidades, de espinhos, de pedregais, de altas montanhas o cercando. Ele fala, e agora? De onde me virá o socorro? Quando o salmista olha para o monte, montes aqui podem ter vários sentidos e cada um pode ter uma interpretação que não vai fugir do contexto principal. Mas o que eu quero citar aqui é, monte é limite, monte é obstáculo, monte é fronteira, monte impede a nossa visibilidade, monte é diferente de estar num lugar plano onde você consegue enxergar o horizonte. Quem está num vale cercado por montes não consegue ver o outro lado. Montes escondem os inimigos. Os inimigos podem estar escondidos nas cavernas. Os inimigos podem estar atrás dos outros montes. Monte é lugar de perigo, é lugar de surpresa, é lugar de apreensão. Você não sabe o que vai esperar quando terminar de subir do outro lado. Você não sabe quanto vai ter que subir para chegar do outro lado. Você não sabe o que enfrentar ao chegar do outro lado. Você não consegue ver. Se tivesse num lugar plano e o inimigo tivesse vindo ao longe, você poderia ver. No monte, você só vê quando ele já estiver muito perto. Olha para os montes e pergunta, de onde me virá o socorro? Olha para o obstáculo e pergunta, de onde me virá o socorro? De baixo, do lado, dos amigos, dos recursos, dos próprios montes? Mas o salmista ele diz, olha, há alguém que não está nos montes. Eu elevei os olhos para os montes. Eu devo elevar minha cabeça ainda um pouco mais alto. Eu devo levantar ainda um pouco mais os meus olhos e reconhecer que existe um Deus no céu que é muito maior do que os montes. O meu socorro vem do Senhor. E tem uma versão que diz que fez os céus, a terra e os montes. Deus cria os montes. Eu não devo temer a criatura. Eu devo temer ao Criador. O meu socorro vem do Senhor, que fez céus, terra e que colocou um monte aqui na minha frente. E se Deus permitiu esse obstáculo na minha frente, é porque Ele vai me dar capacidade de ultrapassá-lo, de vencê-lo, de rompê-lo. O meu socorro vem do Senhor. Coloque a sua visão acima dos montes. Não se limite a olhar para os montes e perguntar de onde virá o socorro. Vamos para o verso 2 e diga, o meu socorro vem do Senhor, que não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará, não cochilará. Deus não dorme, Deus não tira férias, Ele te contempla, Ele te enxerga, Ele te vê, Ele te guarda do mal, Ele te livra na entrada, Ele te livra na saída, e aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o grande dia. Quem te colocou no início dessa jornada é fiel para te conduzir até o final. Siga as pisaduras de Cristo, siga as marcas da cruz de Cristo, não se desvie do caminho da jornada porque tem um monte na frente. Se é para subir, sobe, se é para descer, desce, se é para atravessar o rio, atravessa, mas os montes não podem servir
servir como um impedimento, como um pare ou como um desvio da rota que Deus planejou para você. Se Ele colocou um monte no teu caminho é porque Ele vê em você capacidade de vencê-lo, ultrapassá-lo, e se não tem como subir, Ele te faz voar por cima dele, mas parado onde tu estás, tu não vai ficar. Tu tem um destino e você vai chegar do outro lado. Destino você tem. Jornada, estrada não é destino, estrada é passagem, é transitório. O meu socorro vem, ele já está vindo, o meu Redentor vive, e ele não só vive, como ele se levantará ao meu favor. Ele guardará a entrada e a saída. Todos os momentos da sua vida. Desde o seu nascimento até a sua morte, você está sendo guardado por Deus. Você não foi abortado porque Deus estava te guardando. Você não sofreu um acidente porque Deus estava te guardando. Quase morreu. Quase perdeu o emprego. Quase teve divórcio. Quase deu morte. Quase. Ele te guarda, ele te livra, ele te guarda, ele te protege, ele é muro ao seu redor. Você não vai cair nesse laço, você não vai cair nesse abismo. Ele te guarda na entrada e não é covarde, vai te guardar na saída também. Ele não te coloca como que no labirinto, te deixa sozinho, te abandona, não. O Deus que te põe em situações de perigo, ele abre a porta de escape. O que diz Paulo em Coríntios? Com a tentação virá o escape para que possais suportar. O Deus que faz a ferida cura. Rabandarabai. O Deus que mata ressuscita. O Deus que abate também exalta. Então aguenta o tempo de vale. Aguenta o tempo de anonimato. O tempo da montanha vai chegar. É Ele quem te impõe sobre a rocha. Os teus pés não vacilarão. Você vai subir. Você vai crescer. Você vai ver do outro lado. Calma. Ele atravessa contigo nesse vale. A Bíblia não diz que Deus enviou Ezequiel para o vale de ossos secos. Que Deus jogou Ezequiel no vale. A Bíblia diz que o Espírito o levou. Enviar é diferente. Enviar, Deus diz, vai. Quando diz levou, Deus diz, vamos. Eu vou contigo. Por mais assustador que seja, por mais aterrador que seja, eu estou contigo. Se passares pelas águas, estarei. Se pelos rios, eles não te afogarão. E se pelo fogo, ele não te queimará. Olha só, detalhe. Vai passar pelas águas, ele estará contigo. Aí quando fala, se passar pelos rios, não diz, estarei contigo. Se passar pelo fogo, não diz, estarei contigo. Não. Nas águas ele estará. Quando fala nos rios, diz, eles não te afogarão. Não é porque não fala dele que ele não está. Não é porque não ouve a voz dele que ele não está. Não é porque não vê que ele não está. Não é porque não sente que ele não está. Não é porque ele não está escrito no livro de Esté que ele não está na história de Esté. Não é porque ele não está escrito em Cantares que ele não está na história de Cantares. Mesmo quando você não sentir arrepio, mesmo quando o vento, o terremoto não trouxer a voz de Deus como foi com Elias, calma, Deus ainda está, Deus não foi embora, Deus ainda está, Deus não está no vento, mas Ele está contigo, Deus não está no fogo, mas Ele está contigo, Ele pode não estar no terremoto, mas Ele está contigo, e quando tudo isso passar, você ouvirá a voz mansa e suave de Cristo dizendo, o que fazes aí, Elias? Oh, glória! Tomando posse dessa palavra, elevar os olhos acima dos montes, além das mais altas montanhas, onde a gente entra no Salmo 122. Salmo 122. É um salmo de Davi. Aí, fica a pergunta, né? Davi morava já em Jerusalém. Davi não precisava realizar essa peregrinação que os judeus realizavam. Então, por que o Salmo de Davi entra no Cântico dos Peregrinos? É uma boa pergunta. Como que começa o Salmo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
O primeiro sentimento de um peregrino não é a angústia, é a alegria. A angústia, sim, durante a jornada a gente passa, a gente sente, a gente sofre. Mas lembra no dia que você aceitou Jesus como seu Salvador? Você estava angustiado, você estava aflito. Depois que você entregou suas mãos cansadas, depois que você deixou o fardo pesado aos pés de Jesus, você continuou do jeito que estava? Ou você se sentiu mais leve? O primeiro sentimento de um peregrino não é a angústia, é um sentimento anterior à angústia, a alegria. E por mais que a angústia doa na alma, não deixe a angústia roubar a sua alegria. Parece que nem é mais o mesmo salmista que diz no Salmo 120, na minha angústia. Nem é mais o mesmo peregrino. É sim, é porque mesmo durante a angústia, mesmo em período de angústia, eu vou dizer, a minha alma eu direi, espera em Deus. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É um salmo de angústia também. Mas o que diz? Espera, confia, se alegra. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 11. O que Jesus diz no Sermão do Monte? Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, injuriarem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Como eu disse, a alegria é anterior à angústia. Quando o salmista no Salmo 121 coloca a visão além dos montes, o peregrino coloca a visão além das montanhas e consegue ultrapassar os obstáculos. O que é que o salmista, o que é que o peregrino vê, o que é que o peregrino consegue enxergar no horizonte? Ele consegue ver Jerusalém sobre os montes. Quem coloca a visão acima dos montes consegue ver, consegue vislumbrar Jerusalém. Aí no verso 2 diz, os meus pés estão às suas portas. O peregrino ainda está na metade da viagem, mas ele canta, os meus pés estão nas tuas portas, ó Jerusalém. O júbilo é tão grande que mesmo não tendo chegado, ele já se sente como se estivesse lá. Turista canta porque quer mostrar a voz. Crente peregrino canta aqui porque está ensaiando para cantar lá. Turista ora para mostrar oratória, para mostrar que ora há muito tempo. Quem ora aqui está se preparando para falar com Cristo face a face no céu. Turista se veste como se estivesse num ensaio de moda. Aqui a gente anda e a gente sente como se já estivéssemos pisando em ruas de ouro e contemplando o mar de cristal. Turista arruma briga na ceia, mas crente peregrino na ceia fica assim, imagina o meu Jesus me servindo naquele dia. Os meus pés ainda estão na terra, mas a minha mente está no céu. Eu já me sinto como se estivesse lá no céu, como se eu já estivesse diante do meu mestre. Quem nunca se pegou assim? Pensando, imaginando, se regozijando só de saber que no céu cessará pranto, cessará choro, e lá, como diz o Salmo 122, se reúnem todas as tribos, nós seremos um só povo, não será igreja A, igreja B, igreja C, não terá divisionismo não, seremos um só povo, pessoas de todas as línguas, tribos e nações, do Antigo e Novo Testamento, de toda a história da igreja, nós encontraremos crentes grandes e ilustres e crentes também simples, anônimos, mas seremos um só povo, não terá maior e menor, todos nós cantaremos juntos no coral celestial. Você consegue se imaginar na ditosa cidade? É essa a profundidade do Salmo 122, é um salmo altamente escatológico. Que haja paz dentro dos seus muros,
e prosperidade nos teus palácios. Riqueza sem fim, coroa de justiça, proteção, coroa em que a traça não consome, o ladrão não pode roubar, não entrará maldade, os muros estão cercando a cidade, não entra nela nada que a contamine. Nós estamos aguardando ansiosamente a chegada. Peregrino caminha na estrada, ele está com os pés no monte, os pés se ferem nos espinhos, os pés se ferem nos pedregais, mas a mente dele está em Jerusalém. Ele já consegue se ver diante do altar, ele já consegue se ver diante do mar, ele já consegue se ver diante do sacerdote que representa Jesus de Nazaré, ele já se vê diante do sacrifício. É essa nossa esperança de uma cidade preparada para nós. Quem tem essa esperança? Quem tem? Aleluia! Não deixe a altura e a imponência dos montes roubar a tua alegria. Não deixe a quarentena, a crise do coronavírus tirar o teu vigor, tirar a tua força, tirar a tua disposição de continuar caminhando. Não é aqui o nosso descanso. Há um lugar preparado para aqueles que vencerem. Mas nem tudo são flores, né? O salmista entra no Salmo 123 numa nova depressão, por assim dizer. Só que com uma grande diferença em relação ao Salmo 120. Salmo 120 é uma queixa, o 123 também. Salmo 120 eu estou dizendo, eu não aguento mais a prova. No 123 também, só que a diferença é que já se passou o 121 e o 122. Aí como que começa o Salmo 123? Para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. O salmista já aprendeu que não tem que olhar para o monte, tem que olhar para os céus e contemplar a face de quem está sentado no trono. O salmista já pode agora levantar a cabeça, ele já tem a esperança de onde ele vai, ele está aqui clamando, suplicando a Deus por força para continuar na caminhada, mas quem já passou pelo 121 e pelo 122 não vai voltar ao estágio do 120. Narabalabás. Quem experimentou a graça de Deus, quem experimentou a formosura da glória de Deus, quem sabe o que é sentir a presença de Deus, não vai voltar ao estágio que estava antes, não vai voltar ao lugar da dor que estava antes. Vai sofrer? Vai chorar? Vai, mas vai dizer, para ti levanto os meus olhos. Aleluia. Aí ele diz, eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora. O que significa isso? O escravo não tinha comunicação oral com o seu senhor. Ele ficava olhando para os gestos. O senhor se comunicava com o escravo por gestos, por olhares. Então o servo, o escravo, deveria ficar olhando para as mãos e para os olhos, para os gestos do seu Senhor, para saber o que o Senhor queria, o que ele deveria de fazer. O salmista está dizendo, olha, eu não posso ouvir a tua voz, mas eu estou atento aos teus movimentos. Eu não posso ouvir a tua voz, mas eu estou atento aos teus sinais. Eu posso não ouvir aquela voz audível, mansa como som de águas, mas quando eu ouço um louvor, eu te sinto, mas quando eu ouço a mensagem, eu te sinto, mas quando eu dobro os joelhos, ainda que eu fale e não te ouça, ainda que os meus olhos não te contemplem, mas eu te sinto, só do calor do sol invadir o meu quarto, eu sinto renascer da esperança, em pequenos sinais, em pequenos gestos, um pequeno abraço, um pequeno aperto de mão, eu já consigo sentir, ouvir e perceber a resposta do Senhor para mim, ainda que eu não te veja, eu estou atento aos teus movimentos. Tem misericórdia de nós, Senhor, pois estamos fartos de desprezo. Por que o injusto sofre? O peregrino já está no meio da caminhada. O peregrino já andou e ainda tem muito que andar.
ele está indo certinho. Está em dia com Deus. Está levando o sacrifício, está levando a oferta. Não está se desviando para a direita nem para a esquerda. Reconhece que deve olhar para o alvo, que é Jerusalém. Está conseguindo ver além dos montes. Isso é fé. É ver além do que os olhos nos levam a ver. É ver além do que os olhos permitem ver. Só que ele está ao mesmo tempo aqui questionando o Senhor. Estão zombando da minha fé. Estão olhando para mim perguntando: onde está Deus? Seu casamento, cadê Deus? Perdeu o emprego, cadê Deus? Está enfermo, cadê Deus? O ministério foi por água abaixo, cadê Deus? Não prega mais, cadê Deus? Perdeu o dom de línguas, cadê Deus? Não tem mais intimidade na oração, cadê Deus? Problemas emocionais, depressão é chilique, não, é demônio. Tem gente que julga, tem gente que condena e ainda pergunta: cadê Deus? Aonde está Deus? Que não fala, que não intervém, que não ajuda. Deus está onde sempre esteve e estará sempre no lugar em que está. Aqui é um grito de socorro. E quem nessa quarentena não passou por um momento de depressão? Por um momento de desânimo extremo. O que resume esse Salmo 123 é desânimo. Ninguém fala assim: eu vou buscar agora uma palavra para alegrar o meu coração. Não leia o 123, nem o 120. Você vai chorar mais ainda, porque é um grito de socorro. Mas é algo totalmente humano. Os cânticos dos degraus são fidedignos em representar os mais profundos sentimentos humanos. É uma coisa absurda, porque um dia a gente está extremamente alegre, um dia a gente está com aquela vontade de orar, no dia a gente sente aquela necessidade absurda de ler a Bíblia. No outro dia, imediatamente no outro dia, já está tudo diferente. Nem parece a mesma pessoa que ontem estava tão animada. Nem parece a mesma pessoa que ontem estava tão alegre. E você fala: Senhor, eu estou irreconhecível. Não, o Salmo 123 vem exatamente depois do 122. No 122 eu estou assim: eu quero Jerusalém, eu quero Jerusalém. Quão formosos são a cidade de Jerusalém. Está solidificada no alto monte, não será abalada. Eu quero Jerusalém. Eu já me sinto como se estivesse em Jerusalém. Eu quero, eu vou buscar, eu vou caminhar. Chega no 123, logo após. Olha para um lado, olha para o outro, bate aquele desânimo, aquele desespero, e a gente sabe, nós temos um adversário astuto que sabe quando estamos desanimados. Ele sabe ler os nossos olhos, e quando a gente abaixa os olhos, senta na beira da cama, fica pensando na vida: quem vem? Quem aparece? Quem corre para o nosso lado? Ele, o acusador. Tá vendo? Do que adiantou ontem você ter buscado? Do que adiantou passar a madrugada ontem ouvindo live? Do que adiantou passar a noite de joelho? Do que adiantou entregar dízimo? Se está endividado. O auxílio não quer sair. E o adversário senta do nosso lado. Lá, você criou seu filho 20 anos. Agora ele meteu o pé na porta de casa, saiu e não volta mais. O teu marido, tu investiu tanto, deu tanto carinho, investiu, comprou, a tua esposa fez, construiu a casa, agora vai ficar a tua casa sozinho, porque ela foi embora. E é um momento que a gente dá um grito de misericórdia, é um momento que a gente percebe que o céu está de bronze e o salmista enfrenta esse momento de decadência. Cercado de perigos, cercado de incertezas, o medo de cair. O medo de naufragar na fé, o medo de perder a esperança. Gente, quantos que começaram a quarentena mais ou menos e hoje já estão incrédulos? Quantos começaram a quarentena bambeados e já caíram, já estão se lambuzando no pecado? Aí o salmista vai entrar, o Salmo 124, dizendo: se não for o Senhor. Se não fora o Senhor. Aí o profeta Naum completa dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Passou quanto tempo? 6 meses de quarentena, de isolamento, de pandemia. Olha para trás. Olha para trás. Pega o calendário, conta.
Quantos dias você chorou? Quantos dias você pensou, vou desistir? Quantas vezes você pensou, não vale a pena mais orar? Quantas vezes você pensou, não adianta mais, não quero ouvir, não quero saber, não quero ler, vou ficar trancado dentro de casa, vou cuidar da minha vida? Quantas vezes você pensou em se esconder das pessoas? Você não quer mais atender telefone, você não quer mais aconselhar aquela pessoa que depende de você, você não quer mais orar, não quer mais interceder, não quer mais ir para o ciclo de oração quando tinha, você não ia na congregação quando estava aberto, você não queria saber, não pegava a revista da escola dominical para estudar, aí você olha para trás e fala, não estou bem. Não estou feliz, mas não estou morto. Estou ferido, mas estou vivo. Estou machucado, mas estou vivo. Estou humilhado, mas estou vivo. Você sobreviveu. E se não fosse o Senhor, os nossos inimigos já teriam nos tragado vivos. Mas Ele te livrou da peste, Ele te livrou do passarinheiro. Você sentiu sintomas, fez exame, deu negativo, Ele te livrou. Você até pegou o Covid, foi leve, Ele te livrou. Foi até internado, mas voltou, Ele te livrou. Quase, mas não foi, porque Ele te livrou, Ele te guarda. E o salmista completa o Salmo 124 dizendo, o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O laço se quebrou e você escapou. O laço se quebrou e você escapou. O inimigo caiu na armadilha que preparou para você. A forca que preparou para você, o inimigo caiu nela. E você escapou. Você venceu. Lembra quantas vezes que, por um segundo, você não caía de vez? Deus te segurou. Deus te sustentou, deu tempo de voltar. Lembra quando você ligou para a secretaria para pedir desligamento, deu fora de área? Deus te segurou na labalabás. Deus te segurou, Deus diz não, 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 não. Se não fosse o Senhor, você não estaria de pé, você não estaria vivo. Então levante as suas mãos e agradeça. Não fique triste pelo que você não tem. Louve a Deus pelo que você já tem, a vida, a saúde. A sua família está bem, você ainda está conseguindo se manter de pé, está mancando, está ferido, está coxo, mas está vivo, está firme, ainda dá tempo de reagir. E se tem pendências na sua vida que tem que ser resolvidas, ainda não é o fim, porque as misericórdias do Senhor estão sobre você. E Ele me usa nesta hora para te dizer, volta para o caminho. Você que parou na estalagem, está na jornada, entrou no hotel, entrou na estalagem, entrou na pousada e não quer mais voltar para o caminho. Está igual turista, quer passear pela aldeia, quer fazer mercado na aldeia. Volta para o caminho, não é aqui o teu descanso. Eu sei que no caminho tem muitos atrativos. Eu sei que no caminho tem muitos chamativos. Tem muitos atalhos. Tem muitas estradas. Tem muitos trevos neste caminho. Mas você tem que seguir o mapa, a bússola que é a palavra de Deus, para você não se perder neste caminho. Diz o escritor Eclesiastes que há caminhos que parecem bons aos homens, mas o final é de morte. Então siga a bússola, segue a rota, não desvie do caminho, porque Ele é o teu socorro. Ele é o teu socorro. Salmo 125. Os que confiam no Senhor. Aí completa para mim, os que confiam no Senhor são... Aí você vai dizer, como os montes de Sião. Não. Errado. Os que confiam os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião? Não.
Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião. O Monte Sião. Dizer que os que confiam no Senhor serão como os montes é dizer, você é mais um monte. Você é qualquer monte. Não, os que confiam no Senhor não é um monte. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. E o que é o Monte Sião? É o monte que abriga o templo. Não é em todo monte que tem templo, então não se compara os que confiam no Senhor como qualquer monte, mas é o Monte Sião. É o monte que abriga o templo, porque em outros montes existem altares erguidos, esculpidos para idolatria. Os outros deuses, os outros povos adoravam os seus ídolos nos montes, nos altos. Eram altares de idolatria. Os deuses ficavam escondidos nas frestas dos montes. Você não é como os montes, você é o Monte Sião, porque no Monte Sião não tem idolatria. O Monte Sião leva o templo. O Monte Sião carrega a presença, o peso da glória de Deus. Em sua vida habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e este habitará e estará convosco todos os dias. Quem tem a presença não se abala. Quem tem a presença não se engana. Vai ter fogo, vai ter vento e terremoto, mas vai permanecer de pé. Vento não arrebenta o Monte Sião. Vento não fende Monte Sião. Vento não abala Monte Sião. Vento não remove Monte Sião, porque sobre ele está a presença de Deus. O Salmo 125 faz um contraponto entre os justos e ímpios. Os montes que cairão são os montes da impiedade. Os montes que cairão são os montes dos falsos obreiros. Os montes que ruirão por terra é montes de quem parece ser e não é. Está com altares dedicados a outros ídolos. Tem o coração dividido. Não se volta inteiramente para Deus. Mas o Monte Sião permanece para sempre. Porque sobre ele está a presença de Deus. Não é qualquer monte. É especialidade. É específico. É único. É raridade. Quando você ouve notícia ou quando você presencia a queda de um barranco, você se assusta. O barulho assusta. O caos que causa assusta. Mas Deus está dizendo que Ele vai derrubar barranco de gente contendeira. Ele vai derrubar barranco de falador. Vão cair do seu lado. Você, como Monte Sião, se prepare, porque vai cair do seu lado barranco de gente que está querendo escorar em você para te jogar no chão. Gente que te abraça, mas está com um punhal nas costas. Vai cair. E não assustar. Não queira amparar gente que Deus está abatendo. Não tenha dó de quem Deus está rejeitando, porque 1000 caem do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Aleluia! Os inimigos de Cristo é que serão derrotados, mas o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, na velhice ainda dará frutos. Bem-aventurada é a sua descendência. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Aleluias, aleluias. Eu caminho agora para o final. Se fosse uma pregação na igreja, eu pediria para a igreja de ficar de pé. Mas agora a gente vai seguir para o 7º salmo desse estudo, Salmo 126. O salmo que nós lemos. Como eu disse, o Cântico dos Degraus vai até o 134, mas a mensagem que o Espírito Santo confiou ao meu coração para esta mensagem, para esse estudo, vai até o 126, justamente por causa do número 7. 7 degraus, 7 salmos, um número maravilhoso, um número com um simbolismo muito grande. Salmo 126, ele narra o retorno do cativeiro dos judeus após 70 anos de exílio na Babilônia. E
através do decreto do rei Ciro. Nós encontramos isso no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, e no livro de Esdras, capítulo 1. O decreto do rei Ciro, rei persa, o primeiro rei da Pérsia, decreta a libertação dos judeus para que eles pudessem voltar de Babilônia para Jerusalém. E diz o verso 1: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. É claro que os salmos da Bíblia não foram escritos todos ao mesmo tempo. Então o Salmo 126, ele não foi usado nos tempos de Davi, foi usado no período do pós-exílio, quando a peregrinação dos judeus em Jerusalém ainda continuava. Lembra que eu disse que Maria e Jesus e José, junto com a caravana de Nazaré, foram a Jerusalém? Então, depois do exílio e muito depois dos tempos de Davi. Então, os salmos não eram usados apenas nos tempos dos levitas, na época de Davi e Salomão. Foram usados até depois dos tempos de Jesus, tá bom? E, inclusive, são usados até hoje, né? Porque a gente canonizou o Antigo Testamento e a gente tem esses salmos aqui. Mas, para o sentido de peregrinação, esses salmos ainda são usados mesmo depois do retorno do exílio, né? E aqui tem uma coisa que eu não tinha preparado, mas que o Espírito Santo está me tocando para falar. Existem costumes que não é porque a quarentena chegou que tem que ser mudados. A gente está dizendo por aí, sim, é verdade, que depois da volta do pós-pandemia, vamos ter um novo normal. Claro que vamos ter um novo normal. Não poderemos mais causar aglomerações como a gente causava. Não poderemos ser tão descuidados e tão deshigiênicos como a gente era. Não poderemos ser tão desleais como a gente era. Mas existem coisas que quarentena não pode mudar. Existem costumes que circunstâncias não podem alterar. Vai voltar do exílio, vai voltar para Jerusalém, vai voltar para o templo, mas os cânticos vão continuar. A caminhada na Baraçai vai continuar. Então, depois da quarentena, não é para parar a oração, não é para parar o evangelismo, não é para parar. Tem coisa que vai ter que mudar, sim, mas sã doutrina não muda. O que a Bíblia ordena não muda. A palavra de Deus não muda. Então, continuem. Tem coisas que terão que continuar. Imutáveis. Imutáveis. São testemunhos eternos. Os cânticos continuaram, mesmo depois do exílio. Os tempos mudaram, eram outros líderes, era um outro contexto, havia uma outra cultura, um outro tempo, mas coisas não poderiam ser mudadas. Existiam coisas que não poderiam ser mudadas, até mesmo o design do templo era outro, porque eles tiveram de construir um templo do zero. Era um templo que em riqueza é inferior ao de Salomão, mas existem coisas que não podem ser mudadas. Por exemplo, templo sendo de Salomão ou sendo de Esdras, tem que ter altar. Sendo de Salomão ou sendo de Esdras, tem que ter pia. Sendo de Salomão ou sendo de Esdras, tem que lavar as mãos antes de entrar no santuário. Procedimentos permanecem o mesmo. Santidade ainda convém. Santidade ainda é ordenança. Podem mudar tecnologia, pode mudar cultura, pode mudar sotaque, pode mudar a forma de administrar o culto, pode mudar qualquer coisa, mas existem leis e ordens bíblicas, costumes e princípios bíblicos que estes não podem ser mudados. Então nossa boca se encheu de riso, nossa língua, nossos lábios de cânticos, e se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Ou seja, o reconhecimento de que Israel era o povo de Deus, de que Israel era o povo da promessa. Outras nações que outrora zombaram, criticaram e invadiram Israel, agora estão reconhecendo e aplaudindo o Deus que abate, mas que também levanta, o Deus que humilha, mas que também exalta o seu povo no tempo determinado da promessa. Verso 4. Faze-nos regressar outra vez, como as correntes do sul. Eu, pelo menos, nunca ouvi ninguém pregar sobre esse verso dentro do Salmo 126, e eu não tinha ouvido e não tinha prestado atenção
nesse verso 4. O que são as correntes do sul? Eu pensava que, como a Bíblia fala, ventos do norte, ventos do nordeste, ventos, enfim, o vento oriental, né? O famoso vento oriental, o vento contrário, né? Eu pensava que correntes do sul era correntes de vento. Eu fui pesquisar, eu fui estudar, porque eu fui preparar o estudo. Eu não quero chegar aqui despreparado, a gente tem que entregar a informação completa. Eu fui pesquisar o que são correntes do sul. E eu descobri em outras versões que diz torrentes. E quando fala torrentes, falam de águas. Vamos lá. O território de Israel, a terra de Israel, era basicamente desértica. O único rio permanente, ou seja, o único rio que tinha um volume para suportar o tempo de seca era o Jordão. Os outros rios se secavam. É só pensar no sertão brasileiro e piorar umas 20 vezes, porque não tinha drenagem, não tinha os recursos que a gente tem hoje. Então, tempo de seca, um lugar árido, um lugar desértico, um lugar quente, escaldante, que não tinha rios permanentes cortando todo o território de Israel. Era muito difícil encontrar água em tempo de seca. Mas, pensa agora, ao sul de Israel havia um deserto chamado Negev. Não é língua estranha não, tá? É o nome mesmo do deserto. Deserto chamado Negev ao sul de Israel. E tem esse nome ainda nos dias de hoje. É um nome hebraico. E no período de seca, aridez terrível, mesmo assim é um período em que os agricultores lançam sementes. E as sementes morrem. As sementes não frutificam, porque não tem com o que regar. Mas elas ficam lá. Eles não deixam de lançar. Eles não deixam de plantar. Aí quando chega o período de chuvas, mais ou menos em outubro, no final do ano, no período em que no hemisfério norte é inverno, outono para inverno, começa a chover. As montanhas do Sinai, as montanhas do Carmelo, enfim, começam a derreter. E essa chuva sobre o deserto de Negev, como é uma área plana, o deserto é num vale, então essa chuva, ela não tem para onde escoar, ela não tem como ser sugada pela terra. Então se formam riachos que vão em direção ao território de Israel. Imagina, o deserto está ao sul, Jerusalém ao norte. Quando chove no Negev, formam riachos que caminham em direção a Jerusalém. Quando fala correntes do sul, está falando de correntes de águas que brotam do deserto para regar sementes que morreram. Arabalabasarabassai. Quando fala de chuva no deserto, Isaías 43:19. Eis que farei coisa nova, porém um caminho no deserto e rios na terra seca. Chove no deserto, a água escoa, a água forma riachos, pequenos rios que vão em direção a Jerusalém. E as sementes que há um tempão foram plantadas, o agricultor até esqueceu que plantou, passam minutos, passa horas, com as águas que vêm do deserto, de caminhos improváveis, de onde ninguém acha que vem nada, de onde parece que não vem nada, do lugar que não tem vida, águas brotam, águas nascem, águas vêm, águas jorram e fazem com que sementes que estão mortas brotem. Aí eu consigo entender melhor o verso 6. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, porque tempo de plantar, pega essa, tempo de plantar não é em tempo de chuva, tempo de plantar é em tempo de seca. Tempo de plantação era no verão e na primavera. Se plantava e a semente morria. Não se colhia exatamente no mesmo tempo, na mesma estação. Quem leva a semente andando e chorando vai partir, levar a semente, vai sofrer, chorar. Mas o caminho não é só ida. Voltará. Voltará não vazio, voltará não lamentando as sementes que morreram, voltará trazendo consigo seus molhos. Plante. Tem choro, mas andar vem antes.
É andando e chorando, não é só chorar não, tem que andar também. Se for para chorar, chora pregando, mas prega. Chora cantando, mas prega. Chora orando, mas prega. Chora ensinando, mas prega. Chora ouvindo o culto, mas ouve. Não deixa de plantar porque está chorando. Não deixa de se alimentar assim como Ana. Quando chegava no templo e oferecia sacrifício de uma vez no ano, gente. Olha só, uma vez no ano, Ana tinha um privilégio de ir no templo com sua família, só que ela chorava e não comia. Não deixa de comer por causa do choro. Não deixa de se alimentar, não deixa de se fortalecer, não deixa de se renovar por causa do sofrimento. Chora, mas anda. Chora, mas prossiga. Já viu quando, às vezes, o pai está corrigindo a criança não quer comer o alimento, o almoço? A criança está chorando. Ela não quer comer, o pai fala... Engole o choro e come. Vai comer, mas tá chorando, mas vai comer também. Já passei muito por isso. Tem que chorar, mas tem que plantar também. E se não tem chuva, use as lágrimas para regar. Oh, meu Deus, se não tem chuva, se não tem orvalho, use as lágrimas para regar as sementes. Mas vai voltar. Vai voltar. Só que vai voltar e as sementes não vai estar morta como antes, porque Deus vai enviar chuva nesse deserto. Vai chover nesse deserto. A semente não morre, o trabalho não é em vão, você não está à toa, você não está gastando tempo, investindo tempo para jogar fora, não. Quando você voltar, não vai ter semente morta. Você vai voltar e vai voltar pelo mesmo caminho que foi. Onde teve vergonha, haverá dupla honra. E se quando você foi, a árvore estava cortada, as raízes estavam secas, parece que não tem mais esperança. Eu sei que tem gente que nesse tempo de quarentena, a árvore se cortou. Tempo de seca, nós estamos vivendo em tempos de seca, em tempos de aridez espiritual, em tempos de frieza, em tempos de fraqueza, em tempos em que as sementes estão morrendo, em tempo em que as pessoas estão simplesmente se afastando, se esfriando, se desviando, pecando, fazendo e acontecendo e não estão se preocupando com o juízo. Um tempo em que árvores estão sendo cortadas. Eu não sei se é o teu caso, mas eu tenho uma boa notícia para hoje. Vai chover nesse deserto e a árvore cortada, ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas brotará outra vez. Vai cantar de novo. Depois da quarentena, ensaia um playback, porque vai cantar de novo. Prepara o esboço, porque vai pregar de novo. Estuda a lição, porque vai dar aula de novo. Escolhe o repertório, porque vai reger o conjunto de novo. Vai voltar. Vai voltar. Eu encerro essa mensagem dizendo a você que se afastou dos caminhos do Senhor, se separou do aprisco, a semente morreu. Parece que não tem jeito. Quem olha acha que vai morrer perdido, acha que não tem jeito. Ou você que na sua casa tem alguém que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, alguém que já não acredita mais, alguém que já não tem força, mas às vezes até quer, mas não tem força. Semente por si só não brota, precisa de ser regada, precisa de ser cuidada, mas quando não chove, morre. É gente que precisa de acompanhamento, quando não tem, morre. É gente que se a gente não ligar, morre. É gente que se a gente não interceder, morre. E às vezes pela nossa negligência, escapa entre os nossos dedos. Morreu, parece que não volta mais. Mas a Bíblia diz através do apóstolo Paulo, que onde abundou o pecado, superabundou
superabundou a graça. Até para sementes que morreram ainda dá tempo. A água está caindo, está jorrando, está chovendo no deserto, onde ninguém pensava que teria, onde ninguém pensava que choveria, onde ninguém dava nada. Está chovendo, a água está jorrando, e ela está saindo de debaixo do altar, como em Ezequiel 47, oh glória! Ela está vindo nos tornozelos, agora já vem pelos joelhos, agora já bate nos ombros, agora tem que nadar. A água está jorrando do deserto e sementes que morreram vão brotar, ossos secos vão se levantar, porque a água está jorrando. Faz-nos regressar outra vez, Senhor. Vou parafrasear. Faz-nos voltar outra vez, Senhor, aos cultos na igreja, como as correntes do sul, renovados, fortalecidos, fortificados, cheios, vivos. Eu não quero voltar ferido, eu não quero voltar capenga, eu quero aproveitar o tempo de sequidão para plantar, porque quando eu voltar, eu vou colher. Aleluia. Aproveite a quarentena para plantar. Aproveite a quarentena para plantar. Agora você não vê, mas vai acontecer. Agora você não entende, mas vai acontecer. Continue pregando, você não está vendo, mas o Espírito Santo está trabalhando. Faça a sua parte, plante, porque você vai colher quando você voltar. E o caminho chega, tem um final. Jerusalém vai chegar. O tempo está próximo. Estamos próximos do arrebatamento da igreja. Aleluia. Nós vamos agora fazer uma oração de encerramento. Tenho certeza que essa mensagem impactou seu coração, assim como impactou o meu coração. Tem pouco tempo que o Espírito Santo me ministrou essa mensagem, então eu peço já perdão se eu não me fiz claro em algumas partes, porque eu ainda não tive aquele tempo todo para poder estar ali mesmo colocando tudo na cabeça, aquela coisa bem certinha. Se eu tive alguma embolação, alguma dificuldade de explanar alguma coisa, se quiser tirar alguma dúvida, mande e-mail para o nosso canal, Reflexões Bíblicas, canal@gmail.com, e eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao seu coração. E você que precisa de renovo, precisa de força, de fortalecimento, coloque as mãos no seu coração, incline sua cabeça, eu estarei orando por você nessa hora. Senhor Deus, te agradeço por essa oportunidade, por este momento, por esse estudo, mais um estudo da Tua Palavra. Ó Pai amado, e aqueles que o Senhor permitiu estão ouvindo, aqueles que o Teu Espírito Santo tocou estão sendo alcançados. Nós falamos, mas quem faz a obra é o Senhor. Nós plantamos, como diz Paulo, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E nessa hora eu quero pedir a Ti, toque nesse coração ferido, levanta o caído, esse soldado que está no campo de batalha, está no meio do caminho, Senhor, esse peregrino que foi ferido, assim como aquele moço que estava caminhando de Jerusalém para Jericó, estava fazendo até o caminho inverso, Senhor. Ele foi assaltado, ele foi espancado, foi deixado morto no caminho, na jornada, mas o Senhor enviou o samaritano, oh glória. O samaritano atou-lhe as feridas, derramou azeite e vinho, levantou, levou para a estalagem, depois voltou. Ó Pai, eu quero pedir a Ti nesta hora, nos use para curar feridas, essa pessoa, essa vida que está jogada na estrada. Quantas vezes a gente passa, Senhor? A gente faz como o sacerdote o levita, a gente passa direto, a gente vê um clamando socorro de um lado, o outro clamando por socorro de outro, e a gente não dá atenção, mas nos faça ter sensibilidade para que nós possamos juntos. Não estamos indo ao céu sozinhos, assim como não iam pessoas sozinhas para Jerusalém, eram caravanas, nós estamos indo juntos. Eu não quero ir para o céu sozinho, o céu não é só meu, eu quero que todos vão comigo também, porque tem uma frase famosa que diz que se eu vou para o céu e não me preocupo em levar ninguém comigo, eu tenho que duvidar se eu realmente estou indo para o céu. Então eu quero, junto com meus irmãos, estarmos louvando ao Senhor no céu, e eu quero pedir a Ti que sejamos despertados, fortalecidos e restaurados ao cheiro das águas, que possamos plantar em terra seca, porque vamos colher, assim que voltarmos, as sementes que estamos plantando. Deus, confirme a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Encerro as minhas palavras aqui.
Tenho certeza que o Espírito Santo falou com você. Compartilhe essa mensagem, se inscreva e já adianto que nós teremos muita coisa boa pela frente, muitas novidades no nosso canal. Tenho certeza que vocês irão gostar. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.